Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar em uma parte bem específica e séria do nosso Código Penal. É um capítulo que, olha, não surge muito em conversas casuais, mas que diz muito sobre como a lei tenta proteger a dignidade das pessoas. Vamos falar do capítulo V, que trata dos crimes de lenocínio e exploração sexual. Exatamente. Nossas fontes aqui são os textos puros, a letra da lei mesmo, dos artigos 227, 228, 229, 230 e do novo 232-A. A nossa missão aqui é montar um mapa, tentar decifrar o que cada artigo proíbe e, mais importante, a lógica por trás de tudo isso. E é uma lógica bem interessante. Sim, vamos ver como a lei vai criando camadas de proteção, sabe? Desde um ato isolado de intermediação até a manutenção de uma estrutura inteira de exploração. Ok, vamos analisar isso a fundo. Ótima forma de colocar. E antes de a gente ir para o primeiro artigo, talvez valha a pena definir o termo que dá nome ao capítulo, né? Lenocínio. Boa, o que exatamente significa? É uma palavra antiga, né? Mas, juridicamente falando, é um termo meio que guarda-chuva. Ele cobre o ato de facilitar, induzir ou lucrar com a exploração sexual de outra pessoa. Entendi. O ponto aqui não é julgar a moralidade de um ato entre adultos, sabe? É criminalizar a ação de um terceiro que transforma a sexualidade de alguém num negócio. Faz sentido. Então, os crimes que a gente vai ver são especificações desse conceito maior. Exatamente. São as espécies dentro desse gênero. Perfeito. Então, com isso em mente, vamos para a primeira camada dessa proteção, artigo 227. O título é Mediação para servir a lascívia de outrem. E o texto diz: induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Parece simples, mas... Mas não é, né? Cada palavra aí tem um peso. Pois é. Basicamente, é o crime de ser a ponte para um ato sexual entre outras duas pessoas. É isso. É exatamente isso. E tem duas palavras aí que são cruciais. A primeira é induzir. O que significa induzir para a lei? Significa persuadir, convencer, instigar. Não tem violência aqui, nem ameaça grave. Se tivesse, a gente já estaria falando de crimes muito mais severos. Ah, ok. O crime é a manipulação mais sutil, então. Exato. E a segunda palavra é lascívia. É um termo bem amplo que cobre qualquer ato de natureza sexual. O legislador usou essa palavra de propósito para não precisar descrever cada situação possível. E é aqui que a lei começa a mostrar suas prioridades, né? Porque o parágrafo 1º já aumenta a pena bastante se a vítima tem entre 14 e 18 anos. Sim, ou se o criminoso tem uma relação de autoridade, pai, mãe, tutor, professor. Cônjuge. A lista é grande. Isso diz muito sobre o abuso de confiança, né? Sem dúvida. A lei está dizendo que quebrar uma relação que deveria ser de proteção torna o crime muito mais grave, muito mais reprovável. E a pena vai escalando. Com certeza. Ela sobe mais ainda se tiver violência, grave ameaça ou fraude. E ainda entra uma multa se o objetivo for o lucro. O que é fascinante. É, porque a gente vê um padrão que vai se repetir. A lei pune a conduta base, mas a pena escala com base em 3 coisas: a vulnerabilidade da vítima, o abuso de confiança e os meios usados. É quase uma fórmula. Uma fórmula legislativa, gostei. E essa ideia de escalar a gravidade faz todo sentido. Se o 227 é sobre ser uma ponte para um ato único, o que acontece quando alguém cria todo um ambiente de exploração? Aí a gente avança para o artigo 228, de favorecimento da prostituição. Isso mesmo. A transição é conceitual. A gente sai de um ato pontual para algo contínuo. Exato. O 228 tem um alcance muito maior. Ele criminaliza 4 ações: induzir ou atrair para a prostituição, facilitar a prática e, olha que importante, impedir que a pessoa abandone essa situação. E a pena base já começa mais alta, né? Já começa mais alta, a partir de 2 anos de reclusão. O que isso nos diz? Que o legislador vê essa conduta como mais grave. Sim. Diz que o legislador considera mais grave criar ou manter esse ecossistema de exploração do que mediar um único ato. É como atacar a raiz do problema, entende? E proteger também quem quer sair. Fundamental.
A lei reconhece que forçar alguém a ficar na prostituição é uma violência tão grave quanto forçar a entrar. E, de novo, lá vem o padrão dos agravantes. A pena dispara se o crime é cometido por pessoas em posições de confiança. E a lista aqui é ainda maior. Entra padrasto, madrasta, empregador. Qualquer pessoa com dever de cuidado, basicamente. E a pena pode chegar a 10 anos se tiver violência. Sim, a estrutura é a mesma, super consistente. Mas os números são calibrados para um crime que a lei considera de maior potencial de dano. O recado é muito claro. Ok, então já entendemos quem intermedia e quem atrai para a exploração, mas e a estrutura física? O lugar onde isso acontece em escala? Aí a gente chega no artigo 229, que criminaliza a casa de prostituição. O crime é manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Mas a parte que eu acho que muda o jogo é o finalzinho do artigo. Ele diz: haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Essa frase é o pulo do gato. Que sabe que aquilo pode acontecer lá e alguém que de fato mantenha um lugar para essa finalidade. Essa é a pergunta de 1 milhão. E a resposta está na finalidade do lugar. A lei não punha o dono do hotel onde um ato de prostituição acontece eventualmente, sem o envolvimento dele. Certo. O crime do 229 exige que o local seja mantido com o propósito de servir à exploração. Pensa assim. Diga. A lei não pune só o traficante, ela também pune quem aluga o galpão para ele guardar a droga, sabendo exatamente para que serve. O crime é fornecer infraestrutura para a ilegalidade. Ótima analogia. E aquela frase sobre o lucro? Ela fecha a brecha. O dono não pode chegar e dizer, mas eu não recebia uma porcentagem. Não importa. Só por manter o espaço para essa finalidade, o crime já está configurado. Claríssimo. E falando no explorador direto, na figura mais conhecida, a gente chega no artigo 230, o rufianismo. A descrição é o que todo mundo conhece da cultura pop como cafetão. É tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar por quem a exerça. Exato. E aqui a distinção com o 228, o favorecimento, é sutil, mas é fundamental. Isso levanta uma questão importante mesmo. Qual é a diferença? No favorecimento, lá no 228, o agente cria a situação de prostituição. Ele induz, ele atrai, ele impede a pessoa de sair. Certo. Ele está no começo da cadeia. Isso. Já no rufianismo do 230, a pessoa pode até já estar na prostituição por conta própria. O crime do rufião é a exploração econômica parasitária. Ele vive às custas daquela situação que já existe. Você consegue dar um exemplo prático para a gente diferenciar os dois? Claro. Imagina a situação A. Um homem convence uma mulher a se prostituir, arranja clientes e fica com uma parte do dinheiro. Isso é o favorecimento do 228. Ok. Agora, situação B. Uma mulher já se prostitui por decisão própria. Aí, o namorado dela para de trabalhar e passa a viver só do dinheiro que ela ganha, exigindo uma parte para proteger ela ou só para se sustentar. Ele não a colocou lá. Exato. Ele não a induziu. Mas ele está explorando economicamente a situação. Esse é o rufianismo clássico que o artigo 230 quer punir. Entendido. É a diferença entre criar a fonte e só explorar a fonte. E sem surpresa nenhuma, as qualificadoras seguem o mesmo padrão que a gente já viu. Sempre? A pena é maior se a vítima for adolescente ou se tiver relação de confiança. E sobe mais ainda com violência ou fraude. A consistência da lei é notável. A mensagem é inequívoca em todo o capítulo. Explorar a sexualidade de alguém é crime. Fazer isso com alguém vulnerável é mais grave e usar coação é mais grave ainda. Agora, um ponto que pode confundir. Se a gente olha o Código Penal, os artigos 231, 231-A e 232 foram revogados. Certo. Isso significa que esses crimes, tipo o tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, deixaram de existir? Essa é uma excelente pergunta. Não, de jeito nenhum. O que aconteceu foi uma evolução da legislação. O direito não é estático, né? Certo. Esses artigos foram revogados porque o tema do tráfico de pessoas foi
absorvido por leis mais novas, mais completas, principalmente a lei de 2016 sobre o tráfico de pessoas. Ah, então o crime não sumiu. Não, ele só foi movido por uma legislação mais especializada e adequada que trata do tráfico em todas as suas formas, não só a sexual. E nesse vácuo surgiu um artigo novo, o 232A. Ele fala de promoção de imigração ilegal. Isso. À primeira vista, parece um tema totalmente deslocado aqui no meio de crimes sexuais. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a lógica aparece. Embora não seja um crime estritamente sexual, a migração ilegal é um dos maiores catalisadores de vulnerabilidade que existem. Como assim? Pensa numa pessoa em situação migratória irregular. Sem documento, sem rede de apoio, com medo da polícia, ela vira um alvo muito fácil para todo tipo de exploração. E a sexual é uma das mais comuns. Uma das mais comuns e devastadoras. O legislador colocou esse artigo aqui como um crime meio. Ao punir quem promove a migração ilegal para ganhar dinheiro, coiote, A lei está tentando cortar o mal pela raiz. exatamente atacando um dos principais vetores que alimentam as redes de exploração. Então, o coiote que traz alguém para o Brasil em condições desumanas e entrega essa pessoa para uma rede de exploração, ele pode ser condenado pelos dois crimes. As penas se somam. Exatamente. O parágrafo 3º do 232A deixa isso explícito. As penas da migração ilegal são aplicadas sem prejuízo das penas de outros crimes. É o que a gente chama de concurso de crimes. Ele responde por cada elo da corrente. Uau! Resumindo a nossa análise, então, o que a gente viu foi a construção de uma fortaleza legal, praticamente. É uma boa imagem. A lei não pune só o ato final. Ela cria uma rede que criminaliza a intermediação, a atração para o sistema, a infraestrutura física, a exploração econômica e até esses crimes meio que geram a vulnerabilidade. Perfeito. E em cada passo tem uma sensibilidade muito clara para a vulnerabilidade da vítima e para a quebra de confiança. É uma síntese perfeita. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez. Manda. Os textos que a gente analisou focam, e com toda a razão, em criminalizar as ações do explorador. Mas isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Qual seria? Na prática, no dia a dia, como o sistema de justiça percebe e trata a pessoa que foi explorada? O rótulo de vítima, que é necessário para a proteção da lei, é sempre um fator de empoderamento. Boa pergunta. Ou será que, em certos contextos, ele pode acabar gerando outras complexidades, outras revitimizações durante o processo todo? É uma questão que vai além da letra da lei, mas que define se ela funciona ou não no mundo real.